Olá, o prof está aqui de novo para a última aula de português, né? Então, quinta-feira, última aula, português, página 58. Na nossa última aula de português, na segunda-feira, nós fizemos o bloco 11, 3 tirinhas, 3 autores, onde nós falamos sobre 3 personagens, né? A prof vai compartilhar aqui para a gente lembrar. Onde nós falamos sobre as 3 autores que escrevem em tirinhas, né? Então, foi esse bloco aqui que nós mostramos, né? 1, né? 2, 3 tirinhas diferentes. E vocês fizeram essas atividades. Nós paramos aqui, né? Conte a história que está nesta tira, quem são os personagens, o que acontece com ela e qual o final. Então, agora nós vamos continuar aqui, estudar a língua, certo? Então, cada vez que nós temos um estudo, um bloco, nós temos um texto, uma interpretação do texto, e depois estudar a língua, que são tiradas palavras do texto. Nós fizemos o estudo da língua, que a prof sempre diz que é muito, muito importante, porque a gente vai aumentando o vocabulário, aprendendo a escrever correto e assim por diante. Então, vamos lá, gente. Vamos compartilhar a página para vocês acompanharem. Estudar a língua. Agora você vai resolver várias atividades de ortografia. Leia com atenção o que deverá ser feito em cada uma delas. Então, vocês assistam o vídeo, daí peguem a apostila e vão fazer. Complete as palavras com M e o N. Então, aqui, andorinha, convite, lâmpada, comprar, entender e amplificador. Lembra da regrinha? A letra M só vai antes do P e do B, certo? Então, antes da letra P e antes da letra B. Aqui não tem nenhuma letra com B, mas tem com P. Então, nas outras letras vai sempre o N, certo? Então, andorinha, convite, lâmpada, comprar, entender e amplificador. Ok. Preencha as letras com as palavras do item A. Aqui nós vamos colocar a palavra com M, né? Comprar, lâmpada, amplificador. E aqui as palavras com N, né? Andorinha, convite e entender. Ok? C. Antes de qual letra dessas palavras usamos N, M? Antes da letra P e da letra B. Usamos M e não N antes de outra letra. Qual? Dê 3 exemplos. Então, 3 letras que nós usamos M e não N antes de outra letra. Dê 3 exemplos, né? Então, aqui, ó, antes da letra B. Aqui nós usamos antes da letra P e aqui nós usamos aqui, antes de qual letra dessas palavras usamos M? Então, se refere a essas palavras aqui, então nós só podemos escrever a letra P, na verdade. E aqui, a letra B, certo? Leia as palavras a seguir, observe a letra destacada. Brasil, coisa, surpresa, casa, gasolina e usar. Aqui nós temos a letra S, usada em várias palavras e todas elas têm o som de certo, de Z. Brasil, coisa, surpresa, casa, gasolina, usar. Que som a letra S tem nessas palavras? O som de Z. Quais letras estão antes e depois do S nessas palavras? Aqui nós temos o S, ó. Então, aqui nós temos o A e o I, A, I. Aqui nós temos o I e o A. Aqui nós temos o E e o A. Aqui nós temos o A e o A. Aqui nós temos o A e o O. E aqui nós temos o U e o A. Aqui diz quais letras estão antes e depois do S. O S está aqui, ó, Brasil. O A está antes e o I está depois. Entenderam o que a prof está querendo dizer? Coisa, o S está aqui, o I vem antes e o A vem depois. Surpresa, o S está aqui, o E vem antes e o A depois. Casa, o A antes e o A depois do S. Gasolina, o A antes e o O depois do S. Usar, o U antes e o A depois. Essas letras pertencem a qual grupo do alfabeto?
Quem acertou? Ao grupo das vogais. O que você observou sobre o som da letra S nas letras citadas? A letra S tem o som de Z quando ela aparece sozinha no meio de duas vogais. Se tiver mais um S, já não vale essa regra, tá? Então, quando ela está sozinha no meio de duas vogais, ela pode ter o som de Z. Ó, Brasil, ela está sozinha no meio do A e do I. Coisa, ela está sozinha no meio do I e do A. Surpresa, ela está sozinha no meio do E e do A. Quando ela aparece sozinha no meio de duas vogais, ela pode ter o som de Z, né? Então, aqui nós terminamos essa parte, então vamos para a página 60. Complete com S, dois S's, C e C cedilha. Sempre com o som de C, tá? Sempre com o som de C. Aqui nós não temos mais o som de Z. Nós temos o som de C. Então, nós vamos pensar se é S, dois S, C ou C cedilha, certo? A prof vai dizer a palavra e vocês vão fazer, depois eu vou mandar a correção. Praça, fumaça, sabão, cadarço, esquecer, praça, fumaça, sabão, cadarço, esquecer, sapato, céu, passeio, descalço, amassar, pássaro, criança, cansado, aniversário, sereia, paciência, doçura, pelúcia, calção e bicicleta. De novo. Praça, fumaça, sabão, cadarço, esquecer, sapato, céu, passeio, descalço, amassar, pássaro, criança, cansado, aniversário, sereia, paciência, doçura, pelúcia, calção e bicicleta. Colocar S ou dois S's ou C cedilha. Lembre que o C cedilha não pode vir antes do E e do I. Não pode. Daí é só o C. Por exemplo, praça tem um A, então pode ser C cedilha, tá? E aqui, ó, paciência tem dois Is, ó. Um I aqui, um I aqui. Daí não pode ser C cedilha, tem que só o C, certo? 4. Observe cada grupo de palavras. Em cada uma deles, há uma palavra em que a letra S não tem o mesmo som das demais. Eu vou explicar. Grupo A, massa, pêssego, pressa, liso e missa. Olha só. Massa, pêssego, pressa, liso, som de Z, e missa. Então, nesse grupo, a palavra liso não tem o mesmo som que massa, pêssego, pressa e missa. Então, eu vou pintar. No grupo B, asa, peso, sapato, música e desafio. Então, asa, peso, música e desafio tem o som de Z. E sapato tem o som de S, então de C, né? Então, eu vou pintar sapato. Estudar, lesma, história, casamento, isca. Estudar, lesma, história e isca tem o som de S. E casamento, S tem o som de Z. Então, eu vou pintar casamento. Soma, sabonete, sereia, suco e miséria. Tá? Soma, sabonete, sereia e suco tem o mesmo som. Miséria tem um som de Z, então eu vou pintar a palavra miséria. É para pintar a palavra que tem o som diferente, ó. A palavra em que a letra S não tem o mesmo som que as outras. São aquela uma que tem o som diferente das outras palavras. Agora explique por que as palavras que você pintou na atividade 4 não fazem parte dos grupos os quais estão. Aqui no grupo A, nós pintamos a palavra liso. O S está entre as vogais, tem o som de Z. Então, liso, o S está entre as vogais. Sapato, tem o som de C. Grupo C, casamento. O S está entre as vogais, tem o som de Z. Misério,
Miséria, a letra S está entre as vogais, tem o som de Z. Então, crianças, temos essas atividades do estudo da palavra, muito legais de fazer, certo? Então, vocês vão fazer com bastante atenção. Se for preciso, assistam um vídeo de novo com a explicação que a professora deu, ok? Boa aula para vocês e até a próxima segunda-feira em mais aula de português, ok? Então, vamos interromper aqui a nossa gravação.